Graças a Deus, sejam todos bem-vindos a mais esta oração da madrugada. Você que chegou para receber, para ser abençoado, para ser tocado, fortalecido, restaurado. O Senhor marcou este encontro com você para te abençoar. Você não está aqui por acaso. Se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva o seu nome, porque assim você passa a fazer parte da concordância que o Senhor Jesus nos ensinou. E quando estamos em concordância, tudo o que pedirmos ao nosso Pai que está no céu, o Senhor Jesus disse, vai ser respondido. Então eu estou aqui para concordar com a sua vitória, concordar com o seu milagre, concordar com a bênção do Senhor sobre você. O Senhor tem mudança de vida para você, o Senhor tem mudança de destino. Ele estendeu a sua mão para te abençoar. Nós estamos na semana de tomar posse de uma bênção que Ele já nos deu. Tomar posse significa receber, significa que concordamos, significa que vamos trilhar este caminho de prosperidade, passo após passo, até que seja dia perfeito. E em nome do Senhor Jesus, você vai ser abençoado, porque é o nome do Senhor Jesus quem garante sobre você. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, porque sabemos que estamos falando com um Deus que tem todo o poder. E o Senhor, ó Pai, tem caminhos poderosos e grandiosos para realizar na vida dessa pessoa. Ela não será mais a mesma, a vida dela não será mais a mesma. Toda perda, toda destruição que se formou e que trouxe peso, desgosto, aflição e angústia sobre a vida dessa pessoa, o Senhor retira hoje. O Senhor entrega para esta pessoa, meu Deus, uma mudança. E em nome do Senhor Jesus, todo mal que vinha afligindo a vida dela, cai por terra em nome do Senhor Jesus. Foi assim, meu Pai, que o Senhor fez com o Davi. O Davi pegou aquele pedaço de manto que ele cortou e falou com um rei que estava perseguindo ele, dizendo, olha, pois, meu pai, falando com o Davi, com o Saul, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para matirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. O que ele estava dizendo, meu Deus, é que ele não iria fazer uma mudança pela força do braço. Ele não iria, Senhor, fazer algo que seria pela força humana, porque ele sabia, meu Deus, que quando fazemos coisas pela mão humana, então também cometemos muitos erros. Por isso ele está dizendo, julgue o Senhor. É isso que o Senhor quer, ó Pai, que nós nos entreguemos a Ti, que nós recebamos do Senhor o milagre e não que nós façamos com a força da nossa mão. Ele estava ali com a possibilidade, porque o Senhor, ó Deus, fez com que o rei Saul entrasse na caverna e o Davi já estava mais ao fundo da caverna. E então ele teve a oportunidade de, por trás, sem o Saul ver, poder executar o Saul. E o Saul estava ali, meu Pai, com todo o exército dele, pessoal, homens bem armados, procurando Davi para matá-lo. E o Senhor preparou, ó Deus, o inverso. O Senhor deu a chance e a possibilidade, se o Davi quisesse ter feito, meu Pai, ele poderia ter executado o rei ali, porque o rei estava sozinho, ele entrou lá dentro para usar o banheiro e o Davi estava ali atrás. Mas a tua palavra diz que o Davi chegou perto e cortou apenas um pedacinho do manto que ele estava usando. E é isso que o Davi está mostrando para ele. Veja, rei, eu estive bem pertinho de você, você nem percebeu, eu cortei um pedaço do seu manto, está aqui, ó, para você ver.
e eu não atirei contra você a minha espada para tirar a sua vida. E mostrando isso para o rei, meu Deus, andando nessa fidelidade, ó Pai, fazendo, Senhor, com o temor do Senhor e deixando que o Senhor haja, como Ele mesmo falou, ó Pai, seja o Senhor o meu juiz. E Ele não estender as mãos, ó Pai, como diz a Tua palavra, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E no caso do Davi, meu Pai, a vingança que o Senhor fez, ó Pai, foi uma vingança muito mais poderosa do que simplesmente acabar com a perseguição. Olha o que diz o texto. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul, é isso a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. O Saul, ó Deus, foi desarmado não por fora na espada, no exército, mas por dentro, naquela intenção maligna. Ele estava tomado pelo mal, estava indo para matar o seu melhor soldado, que foi o Davi. E ali, Senhor, com esta confiança do Davi no Senhor, de não fazer algo pela própria mão, mas deixar com o Senhor, simplesmente fazer a obra do Senhor e esperar no Senhor, não se vingar. Então o Senhor fez com que um grande temor caísse sobre o Saul e ele chorou em voz alta. E mais, mostraste, são as palavras do próprio Saul, hoje mostrastes assim com essa sua atitude, hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e não me mataste. Agora, depois de ter mostrado essa confiança e essa fé, agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Está aqui a maior vitória do Davi, porque ele conseguiu a bênção do Senhor sobre quem era autoridade na vida dele. Aqui, o rei era o Saul. Aqui, a unção tinha sido derramada sobre o Saul para que ele reinasse e ele ocupava essa posição. O fato dele ter sido reprovado nas suas atitudes não o tirou do reino. Ele foi rei até o último dia da sua vida e ele ocupou a posição de autoridade. E o Senhor fez milagrosamente de um homem que estava ali para matar o Davi. O Senhor, ele foi ali com o objetivo de matar. Ele saiu dali, Senhor, abençoando. Olha que milagre. Ele mesmo disse, tenho certeza que serás rei. Ele foi ali para matar e ele saiu dali deixando a bênção. E além de tudo, ainda falou como seria o reino. O reino há de ser firme na tua mão. E esta palavra, meu Pai, acompanhou muito além do reinado do Davi. Foi um reinado de sucessão, de filho após filho, da mesma dinastia, até vir a verdadeira firmeza desse reinado que foi o Senhor Jesus, um reino que não terá fim. Então, meu Pai, quando nós confiamos na Tua palavra verdadeiramente, Senhor, quando nós deixamos, ó Pai, o Senhor ser o nosso Rei, quando nós não nos vingamos, meu Pai, mas entregamos a Ti a ofensa, o Senhor faz com que aqueles que estavam prontos para nos amaldiçoar, aconteça isso aqui que acabou de acontecer. O Senhor faz com que o mal seja transformado em bem. Quem poderia esperar que um rei que estava ali para matar o Davi iria deixar uma bênção e voltar para casa? Quem poderia imaginar? Mas foi porque o Davi disse, seja o Senhor o meu juiz. Quando estamos, ó Pai, diante do Senhor, entregando a nossa vida com sinceridade, com humildade, com confiança, com fé verdadeira, o Senhor faz milagres. E assim será esse milagre na sua vida.
Joga fora esse mau sentimento, joga fora essa mágoa. Mesmo que você esteja vendo as pessoas ao seu redor com má intenção contra você, o Senhor reverte todo o mal em bem. O Senhor faz com que tudo que foi feito contra você torne-se ao seu favor, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor tem esse poder. E aqui estava, depois de ter abençoado, o rei ainda disse: peço-te, jura-me pelo Senhor, que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Ele estava, além de abençoando, aconteceu coisa poderosíssima. Além dele ter abençoado, ele está agora fazendo um pedido. Agora ele já não está mais diante de um soldado que ele deseja matar, mas ele está diante de alguém que vai reinar. Ele reconheceu o reinado e abençoou. Oh, meu Pai, essas são as verdadeiras vitórias que o Senhor entrega ao teu povo. São vitórias verdadeiras que vêm, ó Deus, com o selo oficial, com o selo da tua bênção. E assim, meu Pai, o Davi foi abençoado. Ao invés de morrer, ele foi abençoado. E, meu Deus, ele disse: jurou Davi a Saul, e este se foi para sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Pai, o Senhor é um Deus, ó Deus, que é poderoso para reverter qualquer situação. Quando nós nos entregamos a Ti, Senhor, ainda ele continuou no lugar seguro. Não significa que ele abriu mão de tudo que o Senhor tinha ensinado. Não significa que ele abriu o seu coração para o rei. Não, ele simplesmente tomou a posição que o Senhor lhe deu e foi reconhecido pela autoridade de Israel, que era o rei Saul. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a vida dessa pessoa esta bênção verdadeira. Uma bênção, Senhor, que o inimigo não pode roubar. Uma bênção, Senhor, que o Senhor faz suscitar dos lugares mais improváveis, das pessoas mais maquiavélicas, das situações mais perigosas, das sentenças de morte do inimigo. Isso mostra, Senhor, que o que o inimigo fala, o que ele planeja não vale nada. Que o que ele tenta, ele não consegue realizar quando o Senhor está na vida de uma pessoa. O Davi mostrou temor, o Davi mostrou obediência, o Davi mostrou confiança, o Davi mostrou, Senhor, total entrega ao Senhor, respeito pela autoridade, e o Senhor o retribuiu, meu Deus, com a bênção que veio da própria autoridade. Senhor, nós não precisamos temer o mal. Nós não precisamos temer, ó Deus, quando alguém vocifera contra nós, dizendo que vai nos destruir, porque quando o Senhor está com uma pessoa, meu Deus, ninguém pode arrebatar essa pessoa das tuas mãos. E o Senhor é com essa pessoa, meu Pai. Abre os olhos, mostra, Senhor. Livra, meu Deus, de todo esse desejo pecaminoso de, com as próprias mãos, trabalhar pela destruição, falar coisas indevidas, fazer coisas indevidas, agir pela própria cabeça, pela própria vontade. É aí que nascem os piores erros. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ilumina os olhos desta pessoa, Pai. Traz esta unção, Senhor, uma unção que quebra o jugo na verdade. Uma unção, ó Deus, que despedaça o mal, ó Deus, o nascedouro do mal. E tudo, Senhor, que ficou no emocional dessa pessoa, cura, meu Pai. Livra, Senhor, arranca pela raiz para que não dê mais fruto. Se ficou aí, ó Deus, uma raiz de amargura, se na sua vida brotou uma raiz de amargura pela falta, ou pelo desprezo, ou por qualquer atitude maligna que alguém tenha tomado com você. Às vezes essas atitudes vêm dos pais, ó Deus. Senhor, pais que foram negligentes, que foram ausentes, que deixaram esta pessoa sem o amparo necessário.
E esta pessoa, Senhor, se magoou, ela ficou ressentida. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, arranca isso pela raiz, para que não dê mais fruto, Senhor. Para que pare de trazer esse sofrimento, essa angústia, essa mágoa que tanto tem atrapalhado essa pessoa, meu Deus. Cura, Senhor, com a tua mão de poder. E revista esta pessoa, meu Deus, da identidade que o Senhor a entregou, porque o Senhor diz que tu és o nosso Pai, o Senhor diz que tu és a nossa mãe, o Senhor diz que tu és o nosso marido, o Senhor diz que o Senhor é o nosso protetor e o nosso provedor, o Senhor é o nosso resgatador. O Senhor resgata a nossa alma do monturo, do lixo, do desprezo. O Senhor resgata a nossa vida da aflição. E em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a vida dessa pessoa a identidade que vem do Senhor. A identidade que o Senhor providenciou antes dela vir ao mundo. Quando esta pessoa estava ainda no ventre da sua mãe, meu Pai. O Senhor, ó Deus, já tinha tudo preparado. Muito mais do que um pai e uma mãe, Senhor, que preparam um enxoval para esperar uma criança. O Senhor prepara, meu Deus, o futuro. E um futuro com o nome do Senhor, dizendo eu sou. Significa que cada dia da vida dessa pessoa, o Senhor já tem uma providência preparada. Quando o Senhor viu ainda a substância informe dentro do ventre da mãe, o Senhor já tomou a decisão, eu sou com essa pessoa, eu sou com ela aqui na formação. O Senhor estava com você na formação, quando você estava ainda no oculto, sendo formado dentro do ventre da sua mãe. O dia que você chegou, o Senhor estava lá. Cada dia da sua infância, o eu sou estava lá. E o que foi feito contra você é uma decisão de outra pessoa, não tem nada a ver com a sua identidade, nada a ver com o amor que Deus tem por você. O Senhor abre os seus olhos para que você consiga enxergar. Ele abre o seu entendimento para que você consiga ver que Ele é Deus e Ele estava ali com você. Você é alguém especial e Ele estava ali por você. E a outra pessoa que estava ali fazendo todo o mal contra a sua vida tomou a decisão por si. É uma outra pessoa, não tem nada a ver com Deus. Não foi decisão do Senhor Deus, pelo contrário, o Senhor Deus estava ali com você. Em nome do Senhor Jesus, receba a unção, o conhecimento, a certeza do amor de Deus por você. Quando alguém te fez um mal, não foi Deus. Existe aquela pergunta satânica que o inimigo traz na mente, dizendo por que Deus permitiu. Não é isso que aconteceu. Foi a pessoa que tinha autoridade sobre a sua vida e fez algo. Foi a pessoa que teve oportunidade e fez algo por decisão dela. Mas isso não importa. Isso não tem importância. O que importa é o que Deus tem com você. Foi isso que o Davi enxergou. Ele não olhou para o Saul como se Saul fosse Deus. Pelo contrário, as palavras do Davi para o Saul são: julgue-me o Senhor entre eu e você. Ele estava enxergando ali 3 pessoas diferentes, distintas. Uma era o próprio Davi, a outra era o Senhor e a outra era o Saul. Ele não julgou a maldade do Saul como se fosse a mão de Deus. Ele não se lamentou pelo Senhor não estar livrando ele daquela situação, porque a partir do momento que o Davi recebeu a unção, o óleo na cabeça, quando o profeta Samuel foi até a casa dele, a partir dali o Senhor começou uma época da vida do Davi onde ele se tornou um fugitivo, porque o Saul tentou matá-lo de todas as maneiras que conseguia. Era uma perseguição implacável, a ponto do Davi ter que sair e se esconder, e essa era uma desses momentos em que ele estava escondido para não morrer, ouvindo: vem Saul, vem pegar você, ele vem armado, e o Davi fugia.
E aí descobriu onde você está, agora ele está vindo para cá. E o Davi fugia para outro lugar. E nessas temporadas, nesse percurso, o Senhor foi fazendo com que o Davi se tornasse rei. Porque ao ler toda a história, porque não dá para ler toda a história aqui, mas ao ler toda a história, meu Deus, o Senhor deixa claro, o Davi foi se tornando rei, porque quando ele foi para o deserto, na fuga, lá no deserto, o Senhor enviou 400 homens para andar com ele, já era o exército que ele estava formando, e se não houvesse um inimigo, como Davi iria formar o seu exército para ser rei? Então o Senhor estava preparando toda aquela situação para que ele fosse se fortalecendo para tomar posse do reinado. E o Davi não reclamava, o Davi não se fazia triste, o Davi não se deixava abater, o Davi consultava o Senhor, o Davi falava com o Senhor, treinava os homens que o Senhor enviava para ele, encontrava lugares para que pudesse sobreviver, ia para uma caverna, ia para um bosque, ia para lugares onde ele podia subsistir. Depois o Senhor enviou, quando ele queria falar com Deus e queria saber, Senhor, o que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? Eu devo ir a um lugar ou ficar aqui? O Senhor enviou para ele um sacerdote, esse sacerdote se juntou e ele passou a consultar o Senhor. Então, ao invés do Davi olhar aquela situação, que era uma situação de abuso, de perseguição, de traição, de violência, de injustiça, ele não olhou para isso como se por que Deus está permitindo. Não! Ele olhou para essa situação sabendo que aquilo estava forjando ele, forjando o rei que ele haveria de ser. E no dia em que ele se encontrou face a face com a pessoa que estava lhe fazendo todo o mal, ele confiou no Senhor. E ao invés dele ter eliminado o inimigo com a própria mão, ele recebeu, na verdade, uma libertação aonde só o Senhor poderia fazer. O que o Senhor fez com as palavras do Saul para ele foi desarraigar o Saul do trono e colocar o Davi no trono. Foram essas as palavras que o Saul falou ali naquele momento. Se o Saul tivesse simplesmente sido morto naquele dia pelo Davi, o que iria acontecer? Todo o povo de Israel poderia ter se revoltado contra o Davi, todos da casa do Saul se levantado com força, mas não foi isso. Todos de Israel viram o seu próprio rei pronunciar: o próximo rei é o Davi. Essa bênção poderosa está disponível para você. Basta confiar, basta olhar para o Senhor, para a força que Ele tem e não para a sua força, porque esta bênção é sua também. Graças a Deus, tome posse da sua bênção, tome posse do que Deus te deu, a palavra do Senhor poderosa sobre você. Não se vingue, arranque todo o mal e enxergue que Deus é com você, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque bênçãos grandiosas e poderosas disponíveis para essa pessoa chegam até ela, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Deus abençoe.